Olá, boa noite a todos. Estamos novamente reunidos para mais uma conversa em torno da promoção das línguas clássicas, o latim e o grego e a cultura clássica. Para quem não me conhece, eu sou Catarina Diniz, sou professora do ensino básico e também sou jurista. Esta noite temos a honra de ter connosco o ilustre professor Carlos Nunes. Carlos Nunes é professor no ensino superior desde 1989 e advogado desde 1991. É também o diretor do curso de solicitadoria do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, pertencente ao IPL. O seu interesse pelas línguas clássicas, e eu passo a ler, e peço já ao professor, caso eu cometa aqui alguma gafe, para me dizer, mas o seu interesse pelas línguas clássicas, mais propriamente pelo latim, começa nos seus tempos de liceu, no Liceu Dom Dinis. Posteriormente, com o professor Sebastião Cruz, o qual faz uma referência, portanto, na disciplina de Direito Romano, apaixonou-se efetivamente pelo latim. Neste momento encontra-se a elaborar um léxico restrito às expressões jurídicas, procurando explicar o seu significado e a sua aplicação prática do direito e até ao discurso legitimador. Se eu estiver errada, estou a copiar aquelas pequenas frasezinhas que me foram dadas por si, professor. Bem-vindo mais uma vez, em nome da Associação Clenardes e, claro, em meu nome por aceitar o nosso convite. Esta noite o tema principal da conversa será então o latim e o direito e a importância da língua na formação de pessoas, efetivamente, do direito. Assim sendo, passo-lhe a palavra, agradecendo uma vez mais o tempo que nos vai dispensar. Olá, Catarina. Antes do mais, é um prazer rever-te. Foste uma das minhas vítimas, uma das minhas sofredoras, e, portanto, saber que ainda passado este tempo te lembras de mim, eu só tenho que considerar que isso é algum sinal da minha salvação para o futuro. Quanto aos demais que nos estão a ouvir, gostaria de começar por vos agradecer e também esperar alguma candura da vossa parte relativamente àquilo que eu vou dizer, porque, naturalmente, falar sobre este tema implica procurar fazer aquilo que eu aprendi em latim, que é falar pouco, bem pensado e, de preferência, com algum sentido que possa ser transmitido. E começo exatamente por partilhar esta pequena parte histórica do meu interesse pelo latim, que começou, como a Catarina disse, no liceu. E por que razão é que o latim começou? Por causa de uma outra língua chamada francês. E, na altura, o francês era obrigatório e também tínhamos a opção de aprender latim. A conjugação dos dois formou em mim uma convicção, a de que nós, com o latim, pelo menos no âmbito da Europa, poderíamos ter a possibilidade de aprender e conhecer muitos termos, uma forma de pensar, se calhar, europeia. Isto também tem a ver com na altura, com os meus ideais políticos, e embora fosse jovem, mas estávamos a viver uma revolução e fazia todo o sentido que assim fosse. Uma revolução vive da comunicação, o latim na altura, por via do francês, como tive a oportunidade de dizer, fazia também sentido ser aprendido. Não foi um latim jurídico, nem perto nem de longe, era uma forma de sustentar a nossa comunicação, mas mais tarde, na Universidade Católica Portuguesa, onde tive o enorme prazer de me formar, às 8 da manhã, em ponto, nós recebíamos um professor de Coimbra, que era o professor Sebastião Cruz, que Deus tenha, e ele fazia com que as aulas às 8 da manhã fossem verdadeiras peças de teatro. Ele, com os seus Títios, a Lavínia, a Lívia, acabava por nos fazer e transformar-nos em espectadores ativos de realidades que se teriam passado em Roma, com o Pretor Magnus, etc., e que nos fazia reviver a formação daquilo que nós, afinal, estávamos a estudar. Porquê? Porque o direito, efetivamente, é um produto romano. O direito é a maior exportação cultural de Roma e depois já poderei falar um pouco sobre isso. Começou por aí, então, realmente o meu interesse pelo latim e já aí latim jurídico. Chegando a este ponto, eu gostaria de fazer um sublinhar. Nós temos,
por hábito, eventualmente cultural, dizer que o latim e o grego clássico, mas fundamentalmente o latim, é uma língua morta. Mas eu gostaria de dar a minha perspectiva sobre essa realidade, que, sim senhor, nós podemos concordar que o latim já não vive em si, tal como uma semente. Uma semente morre para que com ela possa nascer uma árvore e essa árvore depois possa ter incontáveis frutos. O latim deve ser entendido dessa forma. Em que medida é que a semente morreu se ela continua a viver nos seus frutos? Porque se nós formos ver bem o latim, e não estou a falar apenas do latim agora, nesta questão do latim, o latim vive em dezenas de especializações, como por exemplo a medicina e a farmacêutica, mas também o direito, como também vive em muitas dezenas de outros tipos de vivências, que são as línguas, que foram criadas na Europa e que acabaram por ser exportadas para todo o mundo. Não é meu, mas há uns anos atrás cruzei com uma tese de doutoramento em que uma autora dizia que neste momento o inglês, e vejam bem o que isto significa, que o inglês tinha mais palavras latinas ou de origem latina do que o próprio francês. Se nós virmos a influência de Portugal ao longo dos séculos, nós temos também uma outra realidade. Nós levamos palavras latinas até ao Japão. E, portanto, o latim talvez seja, diríamos, uma língua morta em si, porque apenas aqueles que são cultos e que desenvolvem uma atividade direta poderão usufruir dessa língua, mas realmente nos seus frutos ela é talvez culturalmente a mais rica de todas, porque nós temos a influência do latim em dezenas e dezenas de vivências e de experiências. Quanto ao latim, em termos do direito, e foi isso, foi a Catarina, ela está muito feliz porque ela hoje está-me a fazer oral a mim, portanto já não é ela que está a sofrer, mas também não estou aqui a sofrer. Eu gostava de recordar ou de voltar a pegar neste exemplo da semente. Se nós pudermos ver, a maioria das normas que nós hoje chamamos jurídicas tem uma origem teológica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maioria das normas que nós temos, elas de alguma maneira assentam ou fundam-se numa ideia de religião. Os romanos não foram exceção à regra. Os romanos celebravam contratos jurando o cumprimento de acordo com a vontade dos deuses. Dito de outra forma, eu e a Catarina poderíamos celebrar um contrato de compra e venda ou outro qualquer contrato e nós iríamos jurar cumprir através dos deuses que em comum a Catarina e eu temos. O que acontece é que o Império Romano evoluiu e o Império Romano deixou de ser aquilo que era um império de pilhagem. Isto é, normalmente os impérios o que é que faziam? Iam lá ao lado, roubavam os vizinhos, traziam as riquezas, deixavam os vizinhos durante uns tempos e depois iam lá roubar outra vez. Foi contra esse tipo de pilhagem, nomeadamente dos celtas, dos amigos do Asterix e do Obelix, que os romanos acabaram por criar um dos melhores exércitos da história. Só que, quando conquistaram a Gália, quando conquistaram os territórios que pertenciam aos cartagineses na Península Ibérica, quando se expandiram para a zona da Grécia, etc., aconteceu uma coisa interessante. O Império Romano deixou de ser um império de pilhagem para passar a ser um império administrativo. Aquilo que eles queriam realmente era tribure. O que eles queriam era tributos. Eles queriam era que as pessoas pagassem impostos. Essa malfadada coisa que ainda hoje nós sofremos, porque os romanos acabaram de inventar da forma como nós, foram os romanos que inventaram a administração fiscal, como nós a entendemos. E o que é que isso levou? Levou a que nem todos fossem escravos, dito de outra forma. Os romanos tiveram que lidar com quem? Tiveram que lidar com pessoas iguais a eles, ainda que súbditos do Império. E depois, como é que agora se faz? Eu agora já não tenho a minha Catarina Romana, eu agora tenho a Genoveva, que por acaso é gaulesa. O deus dela já não é Júpiter, mas é Teutais. Como é que eu vou fazer para que este meu negócio com ela possa ser realmente cumprido? E a verdade é que os romanos eram, e o latim tem essa componente, extraordinariamente práticos. Bom, isto não se vai resolver.
Porque se eu jurar por Júpiter e ela por Teutais, primeiro eu não vou acreditar nela e ela também não vai acreditar em mim. Nós não temos os mesmos deuses. Portanto, então, o que é que os romanos fizeram? Os romanos, através de uma figura, o pretor, o praetor, criaram um sistema normativo diferente. Um sistema normativo que vai trabalhar entre iguais. E foi esse o grande segredo, é esse o grande segredo do direito. Tão grande este segredo, que inclusivamente são os próprios povos dominados que depois a seguir querem o direito romano. Não foi, embora ele fosse imposto, na verdade depois eram os próprios povos dominados que queriam o direito romano. E porquê? Porque para o direito romano não interessava se a Catarina era um sacerdote, se a Catarina era um nobre, se a Catarina era alguém com poderes especiais. Não. Para os romanos, todos eram iguais. Eu, como romano, estava a fazer um contrato com uma pessoa não romana, com o famoso bárbaro, que quer dizer apenas aquele que está fora dos muros, o que vive fora, o desconhecido. Quer dizer mais, bárbaro até quer dizer o estranho, extranei. Mas pronto, de qualquer das maneiras, quem é que garantia isto? Quem garantia isto era o pretor, porque ele era o chefe militar. Ele era o chefe militar da província. Portanto, se eu faltasse a um contrato, eu romano, ou a Catarina, que fosse uma gaulesa, quem me iria punir era o exército romano. E isto é uma ironia. Isto é uma ironia. O exército romano conquista para depois garantir uma nova estrutura normativa. Ou seja, perante o exército romano, tudo por causa dos impostos, vou voltar outra vez atrás, tudo por causa dos impostos, nós acabamos por ser iguais. Ora, vamos fazer, então, fica aqui a pergunta. Que raio, e a palavra mesmo é esta, que raio de coisa é esta do direito? O direito são duas palavrinhas que nós muitas vezes temos dificuldades na cadeira de introdução ao estudo de direito, dividir. Ius, da deusa Iustícia, filha dos deuses, e o directum, ou seja, o que fica certo, o que fica aprumado. E esta genealogia e esta genialidade dos romanos é absolutamente fora do comum, porque nós nunca mais a fomos encontrar. De um lado temos a questão teleológica, e aqui já não estou a falar só teológica, estou a falar teleológica, dos fins, que é a justiça, que é a grande orientação do direito, para onde é que nós nos devemos dirigir. Mas depois temos o direito, o directum, que não tem a ver com decretum, mas isto é uma grande... Isto agora já não é para aqui, portanto é grande, outro tipo de conversa. Mas no fundo aquilo que os romanos queriam não era a justiça, o que eles queriam era aquilo que fosse direito. Ou seja, numa determinada balança, o prumo ficasse directum, ou seja, que nos dois pratos da balança as coisas ficassem devidamente equilibradas. Essa ideia é uma ideia totalmente nova e é realmente o pretor, que normalmente era um comandante militar, mas também civil, que acabou por fazer vingar ao longo dos tempos. Como é que isso depois procedeu? Isso não se veio a acontecer de uma forma autopoética, isto é, foi-se criando por ele próprio. É um bocadinho como aquilo que nós hoje encontramos, curiosamente, no sistema inglês e no sistema americano. Não há uma lei prévia, não há uma lex, e então o que é que se faz? Vamos encontrar qual é que é o princípio ou princípios e vamos criar a norma do caso concreto. Só que essa norma do caso concreto era tão bem criada que depois o que é que aconteceu? Aconteceu que as decisões de um pretor, regra geral, depois eram seguidas pelo pretor que viesse a seguir, daí ele, portanto, o pretor que o viesse substituir, como também era depois partilhada por outros pretores, porque, como sabem, ou se não sabem, ficou a saber, na altura em que Lisboa era ao Licipo, uma carta demorava 2 dias e meio a chegar a Roma. Hoje, se calhar, uma carta ainda demora mais tempo a chegar a Roma do que na altura do Império Romano. E, portanto, as notícias espalhavam-se muito depressa, as pessoas tinham muita formação, os romanos, mais do que todos os povos antes deles, são o povo do arquivo, são o povo da burocracia, são o povo da escrita, e isso levou a que muitas das práticas acabassem por ser disseminadas. Começou a haver os famosos digesto, ou seja, acabavam de ser coleções dos brocardos que haviam de ser seguidos,
dos princípios e, portanto, a partir daí o direito romano começou a nascer. Com o Império, naturalmente que apareceu, e um dos meus livros preferidos realmente é de um imperador, com o Império o que é que aconteceu? Ocorre aquilo que também nem sempre é fácil de explicar aos alunos, que é o famoso ius imperi. O que é o ius imperi? É o direito do imperador. Porquê? Porque o Império Romano deixava que cada povo tivesse o seu próprio direito, excepto se conflituasse com o direito romano. Se conflituasse com o direito romano, a questão acabava. Num exemplo que me é muito querido, por outras razões, mas uma história conhecida por muitos, vocês têm o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo é judeu, é julgado pelo Sinédrio, que é um tribunal de onde? Da comunidade judaica ao tempo, mas quem aplica a pena de morte são os romanos. A aplicação da pena de morte é de ius imperi, ou seja, só pode aplicar a pena de morte um oficial romano. Nenhum oficial judeu podia aplicar a pena de morte. E, portanto, o caso do pretor Pôncio Pilatos, famoso que lava daqui as minhas mãos, acaba por ser um exemplo daquilo que eu estou a procurar esclarecer-vos. Isto é, cada povo tinha as suas normas de natureza religiosa. Jesus Cristo é condenado como um apóstata, isto é, como alguém que contraria a religião, um herege, mas quem aplica a decisão é uma autoridade civil, neste caso o pretor, que vai, no fundo, aplicar a pena de morte. Isto leva-nos ao direito outra vez, porquê? Porque imaginem um império que vai de Lisboa até ao Eufrates, ou seja, até aquilo que nós hoje chamamos o Iraque, como aplicar as mesmas normas a tudo? É simples. Teriam de ser muito bem pensadas e muito bem elaboradas. Há coisas absolutamente fantásticas no direito romano. Uma delas é o Senatus Consulto Bacchanalibus, que é uma lei que veio do Senado e que acabou com as dívidas do jogo. O que é uma coisa giríssima. Porquê? Porque as pessoas eram vendidas como escravos e, para não serem vendidas como escravos, assassinavam os pais. Cometiam aquilo que se chama o parricídio. E eles estudaram porquê. Eles começaram a pensar, mas porquê que os filhos estão a matar os pais? A razão era muito simples. Para receberem a herança mais depressa, para poderem pagar as suas dívidas do jogo e, como tal, para não serem vendidos como escravos. O que é que eles fizeram? Eles não fizeram aquilo que nós hoje estamos habituados a fazer, que é criar mais leis, mais proibições, mais penas, mais isto e mais aquilo. Não. Vejam o brilhantismo. Eles, pura e simplesmente, fizeram com que as dívidas do jogo deixassem de poder ser exigidas perante o pretor. E com uma penada, só com isto, acabaram com os homicídios. Porque já não valia a pena. Porque os próprios agiotas, o que é que faziam? Já não davam a possibilidade aos filhos romanos de gastarem dinheiro por conta da sua herança. Portanto, os romanos tinham, voltando outra vez à expressão, eram profundamente pragmáticos. Eles queriam era resolver o problema. Em direito, porquê da razão da importância do latim do direito? Já vimos na sua origem, o direito é romano, o direito surge para resolver problemas práticos, o direito surge de uma forma viva, surge através daquilo que ia acontecendo entre a Catarina e eu e os milhares de Catarinas e os milhares de Carlos que existiriam no Império Romano àquela data. E depois, ao longo dos tempos, começa a haver aquilo que se chama os repositórios, os digestos e, finalmente, os códigos, onde tudo aquilo que era, no fundo, doutrina e jurisprudência, e é importante dizê-lo, acabaram por levar a sanção imperial. E o que é que quer dizer a sanção imperial? O imperador, a determinada altura, nomeadamente Justiniano, o que é que diz? Doravante, o que está aqui dentro passa a ser lei. E passa a ser o tal ius imperi. E a partir daí nasce esta grande saga que é o direito, que abrange toda a Europa e depois todo o mundo, porque nós não temos, com mais teologia, menos teologia, nós não temos nenhum país no mundo onde o direito não exista. E por essa via, regressa à parte inicial, nós nunca conseguimos descobrir onde é que está a semente daquela frondosa árvore. Não sabemos, como dizem os chineses, nós sabemos quantas maçãs, mas nunca sabemos quantas maçãs serão dadas pelas sementes dessa maçã. E se nós olharmos para essa árvore frondosa, nós o que vemos é que o direito nasce realmente em Roma,
e que hoje está em todo o mundo. Se dissermos que o latim no direito está morto, enfim, poderá ser um conceito, mas do qual eu discordo profundamente. Por que ensinar então a juristas? Nós podemos e devemos ensinar o latim a juristas por 3 razões. Uma delas é histórica, nós percebemos como é que o direito surge. A outra é valorativa. Os valores do direito, nomeadamente o valor da justiça. Todos nós falamos muito de justiça, mas a justiça é uma das 5 ou 6 palavras que o ser humano inventou que carece sempre de um adjetivo. Porque ela sozinha é muito difícil de definir, se é que é possível definir. Não obstante, em latim, e para nós citamos Ulpiano, e portanto nós dizemos que a justiça são 3. Sum cuique attribure, aldere non lader, honeste vivere. E portanto, o que é que está aqui em causa? A justiça não é a justiça são 3. E se nós não percebermos de onde é que isto vem, o atribuir a cada um aquilo que é seu, o não prejudicar o outro e viver de forma honesta, nós nunca vamos saber como e para que criar uma norma jurídica. Depois, em terceiro e mais importante, e talvez não seja muito fácil de dizer isto, no sentido em que pode não ser fácil de aceitar, direito é pensar direito. E pensar direito é uma outra linguagem. Quem quer ser bom em direito tem que ter uma linguagem diferente para poder pensar diferente. E a forma ideal de pensar diferente, seja com formação dedicada, com formação específica, seja até em regime de ser autodidata, mas pelo menos curioso e humilde, a forma melhor de pensar direito, de adquirir essa nova forma de pensar, é aprender latim. Porque não há nada no direito que não tenha a ver com a cultura latina. Absolutamente nada. Desde os operadores das frases, os famosos operadores deónticos, que estão construídos de acordo com o latim, até à forma determinística como o latino, nomeadamente nas suas declinações, funciona. Se nós tivermos o latim, nós aprendemos uma forma de pensar diferente. E pensar direito é pensar diferente. Daí que, para muitas pessoas, tal como para outras especializações, quando às vezes nós começamos a falar, ninguém nos entende. Nós dizemos graças a Deus, porque isso também é o nosso valor. Sabemos falar de forma diferente, mas das duas uma, ou somos papagaios, ou somos seres senescientes, ou seja, somos seres conscientes do que estamos a dizer. E para sermos conscientes do que estamos a dizer, temos que saber o que é que estamos a pensar. Porque ninguém fala, por muito que custe, e às vezes pareça ao contrário, ninguém fala sem pensar antes. Portanto, pensar direito, na minha modesta opinião, é pensar latim. E daí aprender latim ser essencial. Catarina, da minha parte, não sei se tu queres que eu diga mais alguma coisa, mas termino como comecei. Uma árvore, nós já não sabemos onde é que está a semente, mas a verdade é que ela vive por muitos anos e dá muitos frutos. E quem sabe, outras árvores. Assim esperamos, não é? E tenho a agradecer-lhe, obrigada por ter estado connosco nesta Eu é que questão agradeço. tão pertinente que é isto do latim e do direito, e tantas Catarinas e tantos Carlos que há por aí, de facto. Agradeço, e ainda hoje com muito carinho trato assim, como professor, que é um grande mestre, e assim que aí está em casa agradeço também em meu nome e em nome da Clenardos por terem assistido a esta nossa conversa, onde teve aqui presente o latim e o direito. E, professor, questiono uma última coisinha, se não se importar. De que Certo. forma acha que os alunos chegam preparados para estudar e pensar direito? A resposta a isso é muito simples, não estão. Não estão preparados. E basicamente não estão preparados, primeiro, porque muitos deles não entendem sequer as questões. Portanto, começa a existir e nota-se isto ao longo destes anos, há dificuldades de interpretação do próprio português. Esta é uma. Segundo, os alunos não estão preparados para pensar no sentido crítico
não é fazer críticas, isso todos nós somos capazes de fazer, mas no sentido crítico, construtivo, as pessoas não estão habituadas a perguntas, aquelas famosas 6 perguntas do latim, quem, o quê, como, porquê, para, etc. Portanto, os auxilia, que os latinos diziam que os auxiliares de pensar, não vêm preparados para isso, não sabem fazer essas perguntas sequer em português. E quando encontram, e isso vê-se muito, basta apresentar um caso prático, o facto de eles não saberem a distinção do quid ius e do quid iuris, só isto já faz toda a diferença, porque se eu não souber, por exemplo, numa faculdade de Direito, qual é a diferença entre um e outro, a minha resposta, com o devido respeito e com muito carinho que tenho, hum, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são completamente, o que está a ser pedido é completamente diferente. Portanto, eu penso que, por um lado, a falta de português está a ser um elemento muito crítico. A falta de pensamento crítico, ainda mais, porque eles vêm preparados para memorizar. Tu já não te lembras, mas aquele famoso meme que eu um dia publiquei sobre aquela criancinha que estava: "Ó professor, diga lá qual é que é a matéria que vai sair para o teste", Eu e lembro. depois pede, e que não diga como da outra vez, que é toda a matéria. Portanto, isso é uma, já vem, portanto, já vem de trás. Eu sou partidário, como tu sabes, que não existe boa aprendizagem sem dificuldade. Não existe boa aprendizagem sem exigência. Não existe um bom domínio, lembras-te do nosso lema, "Shit que demonstra-te", ou seja, sabe quem demonstra, demonstra quem domina, e portanto, as pessoas têm que fazer esse esforço, e as pessoas não estão preparadas para se esforçar. As pessoas não estão preparadas para serem, muitos não gostam desta palavra, mas não estão preparadas para ser pressionadas, porque só sob pressão é que nós damos o nosso melhor. O latim, conforme te disse, e passando a publicidade ao latim, que o latim posso fazer publicidade aquilo que eu muito bem entender, ninguém se pode apropriar dele. Passando da publicidade, o latim não é fácil, o latim é difícil, o latim não é simples, o latim é complexo, mas é complexo e não é simples, porque por detrás tem uma forma diferente de pensar. E se nós estivermos disponíveis para isso, nós até, muitas vezes, noutras coisas muito mais pragmáticas, estamos disponíveis para alterar a nossa forma de pensar, se calhar em coisas que são importantes para o nosso futuro, talvez fizesse ainda mais sentido estarmos abertos à possibilidade de pensarmos de forma diferente. Não sei se respondi à tua pergunta, se calhar respondi demais, mas é isso que eu sinto como professor nos alunos que nos vão chegando ao longo destes 30 anos, em que tenho vindo a ter o prazer, grato prazer, de viver a minha vocação. Estás a ver, mais uma palavra latina. A minha Sim. vocação, a minha vocação como professor. Assim sendo, claro que respondeu, e bem respondido, mais uma vez lhe agradeço e finalizo então aqui Agradeço, a nossa conversa. Professor, muito obrigada eu e é que voto agradeço muito pela oportunidade. muitas felicidades, está bem? Tá, Desta vez calhou-me a mim se entrevistá-lo assim. Portanto, não da mesma forma como vivi algumas horas consigo, tudo ciclo, tudo é ciclo, tudo é ciclo. sem dúvida alguma. Ok? Professor, Senhora muito professora obrigada. Catarina, agradeço muito pela amabilidade, pela oportunidade de a voltar a rever, está bem? Um beijinho Igualmente. muito grande, tá? Beijinho E também. agradeço Obrigada às pessoas que tiveram a amabilidade de ouvir. a todos Até à vós. próxima. Muito obrigada e uma muito boa noite.